Semana passada, nosso irmão Tiago trouxe a pregação para nós, em 1 Pedro. E na retrasada, nós vimos a primeira metade do capítulo 7 até o verso 24. Então, nós vamos ver 1 Coríntios 7, verso 25, até o verso 40. O título do sermão é Escatologia da Família. E durante o sermão, eu vou explicando o que isso significa. Todos acharam? 1 Coríntios 7, após a leitura, ele diz: essa é a palavra do Senhor, e todos que creem respondam com amém. Nós vamos orar mais uma vez. 1 Coríntios 7, verso 25, diz assim: quanto aos solteiros, não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como alguém que pela misericórdia do Senhor tem sido fiel. Considero, pois, que é bom, por causa da dificuldade do momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Está casado, não procure separação. Está solteiro, não procures casamento. Mas se te casares, não pecastes. Se uma virgem se casar, também não pecou. Entretanto, os que se casam enfrentarão dificuldades na vida, e eu gostaria de poupar-vos. Irmãos, digo-vos, porém, isto: o tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como nada possuindo, os que usam as coisas deste mundo como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo passa. Pois quero que sejais livres de preocupações, e quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor, e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo, e de como irá agradar sua mulher, e fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam das coisas do Senhor, para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, porém, ocupa-se das coisas do mundo, e de como irá agradar o marido. E digo isso para o vosso benefício, não para vos limitar, mas para que vos dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso, sem distração alguma. Mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa para com sua noiva, se ela estiver passando da idade de se casar, e se for necessário, faça o que quiser. Ele não peca por isso que se casem. Entretanto, quem está firme no coração não tem necessidade, mas domínio sobre a própria vontade. Se resolver no coração não se casar, com sua noiva fará bem. De modo que quem se casa com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja do Senhor. Contudo, segundo o meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Essa é a palavra do nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua santa, única e poderosa palavra. Como nós vimos hoje, ó Deus, na escola bíblica, o Senhor é santo, perfeito e infinitamente santo, desde a eternidade para todo sempre. E portanto, tudo que o Senhor faz é santo, amoroso, poderoso e justo. E tudo que o Senhor fala é santo e é para o bem do seu povo e para, ó Deus, juízo dos impenitentes. Que a sua palavra nos fira, que a sua palavra nos cure, que o Senhor nos exorte e nos console com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, mas que é Senhor sobre todas as coisas, como Deus homem, que está à tua destra nesse momento, intercedendo por nós, regendo o universo e sendo adorado por toda a criação. Nós te louvamos, te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto diante de nós, ele é bem prático, ele tem vários imperativos, vários direcionamentos apostólicos, são bem práticos para nós. Mas as três coisas que a gente vai ver no texto dessa manhã, eu gostaria que nós começássemos a pensar, não o como o texto vai formar nossa visão de mundo, o que nós precisamos fazer, a gente faz sempre, mas qual que é a visão de mundo de Paulo para escrever aquilo que ele escreveu. E quando nós conseguimos ter essa percepção, essa perspectiva apostólica de o porquê que ele está escrevendo aquilo que ele está escrevendo dessa maneira, nós começamos a compreender melhor o texto de Paulo, e a gente consegue então moldar a nossa visão de mundo à luz do que Paulo está dizendo para nós aqui. Irmãos, do verso 25 até o verso 31, onde Paulo vai falar várias coisas, o que está por trás aqui da escrita de Paulo é uma cosmovisão, é uma visão de mundo
apocalíptica, é uma visão de mundo escatológica, uma visão de mundo que é enquadrada e fundamentada no fato de que o fim do mundo virá. Ele começa com a inauguração, ele é inaugurado com a vida de Cristo, que inaugura o fim dos tempos, mas nós estamos entre esse já e ainda não. A gente está entre o começo do fim e a consumação do fim, e nesse meio tempo onde nós vivemos, entre o já e o ainda não, já experimentando os poderes da era vindoura, mas ainda padecendo e sofrendo com o pecado e suas consequências, Paulo vai colocar para nós vários imperativos e várias direções na vida do casado, na vida do solteiro, continuando o tema que a gente começou aqui no capítulo 7. Irmãos, para nós entendermos o que Paulo está colocando aqui para nós, sobre quem é casado, haja como se não fosse casado, quem chora, haja como se não chorasse, quem se alegra, como se não estivesse se alegrando, é muito ilustrativo todas as tragédias que nós vimos essa semana. Se vocês não viram, se a gente está muito focado no Brasil, essa semana o sul da China também está debaixo de água, com uma enchente sem precedentes também nos últimos séculos pelo menos. O país Marrocos foi atingido por um terremoto 6.8, uma magnitude que matou até agora 2.800 pessoas. Marrocos está debaixo de escombros. Alguns especialistas falam que foi equivalente a 30 bombas atômicas. Foi uma coisa assustadora, terrível. Foi sentido lá na Espanha esse terremoto, que teve o epicentro lá em Marrocos. E mais próximo de nós, aqui ao sul, o Rio Grande do Sul também está debaixo de água. E todas essas catástrofes acontecendo ao mesmo tempo, elas ensinam muito para nós. E toda a realidade, até mesmo as catástrofes, elas têm dois níveis: o nível da criatura e o nível do Criador. No nível da criatura, nós somos responsáveis. Então a igreja, a sociedade, o Estado, o Brasil é responsável por dar toda a ajuda de forma imediata, sem medir esforços, aos cidadãos lá do Rio Grande do Sul. Isso vai nutrir em nós e neles esse senso de quem ajuda e de quem é ajudado. Isso é graça de Deus. Nós temos a responsabilidade de chorar por eles, de orar por eles, de ajudá-los financeiramente. E tudo isso Deus vai orquestrando para o bem da sua igreja, ao nível da responsabilidade do ser humano. Mas, irmãos, a nível da soberania de Deus, Salmo 29, verso 10 fala que o Senhor está entronizado sobre o dilúvio, ou em outras traduções, o Senhor governa as enchentes. Ou seja, nem mesmo essas catástrofes inimagináveis para o ser humano, que fogem 100% do nosso controle, estão debaixo do controle e da soberania do nosso Deus. E a gente começa a ter um vislumbre do que o imaginário bíblico coloca para nós como as águas fora de controle, como um símbolo de caos, um símbolo de morte. Porque nós pensamos, nunca vai chover tanto ao ponto de a água ser incontrolável. Nós estamos vendo a água lá no Rio Grande do Sul, acima das casas, segundo andar, uma enchente matando várias pessoas e destruindo tudo que está por lá. Nós temos essa imagem então vívida, com vídeo ao vivo para nós na internet, do caos e da destruição que a água traz, fora de controle. E a Bíblia fala que mesmo assim, lá em Apocalipse 4, todo o caos, toda a turbulência dessa água caótica, toda a catástrofe do mundo, que para nós é desesperador, diante da perspectiva do trono de Deus, a gente já viu isso em Apocalipse, está como cristalizado. Essa água está transparente e calma, porque Deus está no controle de cada gota de água deste mundo e de cada poeira que existe nesse universo. Tudo está sendo governado por nosso Deus. E o que isso nos ensina da perspectiva divina? Muitas coisas. Uma central aqui para nós termos esse texto. Deus está ensinando para nós, lembrando o dilúvio, de que Ele não iria mais destruir o mundo com água, mas lembrando o Evangelho, que Ele destruiria com fogo. Isso está ensinando para nós que este mundo passa. As nossas maiores construções, aquele lugar que nós encontramos o nosso descanso, as nossas casas, que a gente pode cercar de muros, cercar de cerca elétrica, cercar de câmeras, para não vir um mal intencional de pessoas ruins. Diante de uma catástrofe dessa, não é nada. Irmãos, o senso de
deslocamento que talvez quase nenhum de nós experimentou, como o pessoal do sul está experimentando, é um senso realmente de que tudo que está debaixo do seu pé está desmoronando. Você não tem nenhum ponto de estabilidade. As pessoas fugiram das suas casas, foram para casa de parentes em outros lugares, a água subiu, foi para outro lugar, e como eu falei hoje de manhã, tem pessoas sendo tiradas do telhado das casas por helicópteros, porque não tem um ponto de estabilidade nenhum, e perderam tudo. Imagina, por causa de uma chuva, você perder toda a sua casa, que você está a vida toda pagando, você perdeu os seus carros, seus bens, todos os móveis, geladeira, fogão, tudo. Você literalmente sai de lá do zero, sem absolutamente nada. E Deus está ensinando para eles de forma existencial, e para nós de forma testemunhal, nós testemunharmos isso, que este mundo está passando. Não existe nenhuma estabilidade permanente neste mundo, e isso deve formar em nós a mesma mentalidade apocalíptica que Paulo está falando aqui para nós. Ele vai dizer aqui, ainda em 1 Coríntios 7, que nós lemos, verso 29, o tempo se abrevia, porque verso 31, a forma deste mundo passa, esse molde, esse estado de coisas na qual nós vivemos e queremos alguma âncora, alguma estabilidade, Paulo está dizendo, isso está passando, e conforme o julgamento de Deus se aproxima, o fim deste mundo, o fim desse sistema caído, deste mundo como nós conhecemos debaixo do pecado, está passando para ser renovado por Cristo quando Ele voltar. E é nele que nós devemos ter a nossa âncora, porque Hebreus fala que Cristo é a nossa âncora. Ele está não para baixo do mar, mas Ele está essa âncora para cima no céu, e nada pode remover Cristo do céu. Portanto, Ele é a nossa única âncora, nosso único ponto de estabilidade, a nossa única segurança deve ser Cristo Jesus. E agora a gente pode ter um passo adiante para nós entendermos o que Paulo está colocando aqui para nós. Ele vai dizer, verso 25, os solteiros, ele não tinha um mandamento explícito de Deus, mas como apóstolo autorizado ele estava falando que é melhor. Verso 26, considero pois que é bom, por causa da dificuldade do momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Então, irmãos, que dificuldade do momento é essa? É a dificuldade que nós temos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Não é simplesmente a dificuldade de um momento específico lá no Império Romano que eles estavam passando, não é simplesmente a dificuldade de uma enchente, de um terremoto, de uma guerra. É toda a dificuldade que a igreja vai passar e o mundo vai passar até Cristo retornar. Essa dificuldade não passa enquanto Cristo não volta. Então, por causa dessas dificuldades, Paulo vai dizer, cada um permaneça na condição que está. O ideal da sua vida é você permanecer na situação que você está, porque isso é para que Deus te chamou, e você deve glorificar a Deus em seu estado atual. Verso 27, está casado? Não se separe. A gente viu na primeira metade do capítulo 7. Está solteiro? Não procures casamento. Mas se te casares, não pecaste. Não é pecado você se casar. Muito pelo contrário, se você está dado ao desejo ardente que ele fala na primeira metade, você deve procurar o casamento, né? Entretanto, os que se casam enfrentarão dificuldades na vida terrena, e eu gostaria de poupar-vos. Então Paulo está sendo extremamente realista aqui. Existe um estado de dificuldade dentro dessa atmosfera pré-vinda de Cristo, que já é dominada pela dificuldade. Existe um acréscimo de dificuldade quando a gente casa, porque agora nós estamos responsáveis uns pelos outros, pela nossa esposa, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, e isso aumenta uma pressão sobre nós. Então Paulo está dizendo, olha, eu quero os solteiros que estão aqui ouvindo Paulo falar, ele está dizendo na igreja de Corinto, olha, eu quero poupar vocês, eu quero que vocês tenham plena liberdade, não fiquem presos, já que vocês ainda não casaram, para vocês servirem a Deus com o máximo da existência e da força de vocês que Deus dá. Então existe essa dificuldade inerente ao casamento que todo casado sabe na pele. Verso 29. Irmãos, digo-vos porém isto, que o tempo se abrevia. O tempo aqui não é o tempo cronológico do relógio, no sentido de que Jesus ia voltar a tal data, agora está antecipando.
não existe. A volta de Cristo está determinada antes da fundação do mundo, mas é um tempo que não é o Cronos no grego, mas é o Kairos. Aqui especificamente nesse contexto é esse tempo de uma vez que o fim já foi inaugurado por Cristo, quando Ele veio, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, agora tudo está consumado, Ele pode voltar a qualquer momento. Não há mais uma expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa para além do que Cristo fez. Ele continua estendendo a obra de Cristo, salvando a igreja, mas agora Cristo volta a qualquer momento, o tempo se abrevia. E aí ele vai dizer o seguinte: assim os que têm mulher, vivam como se não tivessem. O que isso significa? Significa, irmãos, que existe, o título do sermão ganha sua razão de ser, existe uma escatologia da família. O que Paulo está dizendo aqui é que a nossa família não é o nosso propósito final, ok? Nós não devemos viver, existir, trabalhar e fazer tudo o que nós fazemos para a nossa família como se ali fosse o nosso propósito supremo de todas as coisas. É um propósito secundário da nossa família. Nosso propósito supremo é glorificarmos o nosso Criador e Redentor, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, ele não está falando, quem tem mulher, viva como se tivesse, então você pode abandonar a sua esposa, você pode sair, você pode ir para algum lugar sem o seu marido, sem as suas crianças, e você pode curtir a vida. É absolutamente o oposto que ele está dizendo, ok? Porque a primeira metade do capítulo 7 está dizendo: olha, vocês têm que fazer assim, assim, assado. Ele diz em várias outras passagens: o marido faz o seguinte, tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja, a esposa tem que submeter ao marido como a igreja submete a Cristo, a gente tem que cuidar dos nossos filhos no temor do Senhor, os filhos têm que obedecer ao pai. Então existe toda uma estrutura familiar, e o próprio Jesus nos evangelhos, ele repete e reafirma o valor inerente da família como um bem criacional que Deus fez lá na criação, um bem pré-queda. Antes da queda, Adão já tinha casado com Eva e constituído ali, portanto, o primeiro casamento, a primeira família. Isso é algo bom, e portanto, se Deus te deu uma família, você deve cuidar dela, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas não é o fim, não é o propósito final da sua vida. Você não pode, portanto, idolatrar a sua família, no sentido de que você se esquece de Deus e vive ali para criar os seus filhos, para agradar o seu marido, para agradar a sua esposa. Você tem que fazer isso, mas não como o fim supremo da sua vida. Então, casados, vai ter um momento na sua existência, daqui a pouco, daqui um sopro, que você não vai ser mais casado, porque você vai morrer, e você estará casado para sempre com o Senhor. Portanto, você deve glorificar a Deus. Jesus, ao afirmar o valor da família como um valor absoluto, ao mesmo tempo ele relativa esse absoluto em relação ao reino. Ele está dizendo: olha, quem ama, lá em Lucas, quem ama o seu pai, sua mãe, seus filhos, suas filhas, mais do que a mim, não é digno de mim. Então o nosso amor a Cristo deve ultrapassar completamente o nosso amor pela nossa família. Então nós precisamos evitar essa idolatria da família. E ele continua: os que choram como se não chorassem. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai fingir que está chorando? Não, você vai lamentar de fato, mas você vai lamentar sabendo que o lamento e o luto não é a palavra final, sabendo que o choro vai cessar. Ele continua dizendo: os que se alegram como se não se alegrassem. Ou seja, você vai se alegrar, Deus vai te dar momentos prazerosos de desfrute dessa criação legítima de alegria, mas ali não está a sua alegria final. Você pode se alegrar comendo uma comida maravilhosa, mas sabendo que o novo céu e nova terra, você vai participar das bodas da ceia do Cordeiro, por assim dizer. Os que compram como se nada possuíssem. Esse versículo é muito forte para os nossos dias materialistas, né? Quando eu compro uma coisa, meu celular quebrou, tive que comprar esse outro celular aqui essa semana, a duras penas, mas a disposição do cristão, né? Agora eu comprei uma coisa nova e eu tenho isso e isso basta. Não, eu comprei isso daqui, eu glorifico a Deus, Ele me deu a condição de comprar, mas é como se eu não possuísse, porque tudo pertence ao nosso Deus. Verso 31: os que usam das coisas deste mundo como se dele nada usassem. Então você usa as coisas deste mundo.
Deus te der condições, você compra casa, você compra carro, você compra um sorvete, você leva os seus filhos para passear. Mas você vai viajar para qualquer lugar desse mundo sabendo que aquilo não é de nenhuma forma o fim das coisas. O ímpio não consegue fazer isso. O não cristão, ele vai olhar para tudo isso, o choro como se fosse definitivo, a alegria nas coisas deste mundo como se fosse a alegria final, ou as coisas que possuísse como sendo permanentes. Isso é um engano da serpente miserável, porque tudo desse mundo está passando, o choro está passando, o desfrute deste mundo está passando, na forma como nós entendemos hoje, o casamento está passando, mas Cristo permanece para todo sempre. Então, nessa primeira parte de 1 Coríntios 7, verso 25 ao 31, Paulo está colocando para nós uma visão apocalíptica das coisas. Ele coloca tudo, famílias, bens, choro, alegria, tudo debaixo da perspectiva de que este mundo está passando, mas a palavra de Deus permanece, e o Cristo que está agora reinando sobre tudo, é Ele que virá e nos redimirá de todas as coisas. Segundo lugar, verso 32 até o verso 38, nós vamos precisar corrigir algo agora, complementar na verdade algo que a gente viu agora na primeira parte. Porque uma vez que nós não podemos idolatrar nada na criação, e uma vez que nós somos por natureza idólatras e tendemos a idolatrar as coisas, o que Calvino vai falar é que nosso coração é uma fábrica de ídolos que trabalha 24 horas por dia. A gente tem que pegar a palavra de Deus como martelo e ir destruindo esses ídolos. Paulo está alertando a primeira parte, dessa segunda parte do 1 Coríntios 7. Não idolatrem a família. Por outro lado, agora ele vai corrigir talvez um outro extremo que nós podemos cair se nós tivéssemos apenas esse primeiro parágrafo. Verso 32, vamos ler. Pois quero que sejais livres de preocupações, quem não é casado, que se ocupe das coisas do Senhor, de como irá agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo, e de como irá agradar sua mulher, e fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam das coisas do Senhor, para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, porém, ocupa-se das coisas do mundo, e de como irá agradar o marido. Verso 65, e digo isso para o vosso bem, para o vosso benefício, para não vos limitar, mas para que vos dediqueis ao Senhor, naquilo que é honroso, sem distração alguma. Então, qual que é a missão do solteiro? Se dedicar completamente a servir ao Senhor, servir o reino de Deus, servir a igreja, não necessariamente como missionários, nem sempre Deus chama alguém, mas aonde Deus te colocar, você servir a Deus com o máximo de desimpedimento. Por outro lado, Paulo ele coloca na afirmativa o seguinte: o marido ele vai se ocupar de agradar a esposa. Essa é a missão do marido nesse contexto aqui. É claro que não é tudo, porque nenhum texto fala tudo, mas nesse contexto, para esse fim específico, o papel do marido é agradar a esposa, o papel da esposa é agradar o marido, e o papel de ambos, para aplicar um pouco mais, é criar os seus filhos no temor do Senhor. Ou seja, uma vez livres da idolatria familiar, nós somos lançados para amar mais a nossa família e não menos. Não, eu não quero cair na idolatria familiar, então eu vou desprezar minha esposa, meu marido, eu não quero ter filhos, para não cometer idolatria. O texto está falando o oposto. Uma vez que você não está idolatrando o seu marido e a sua esposa como seu Deus, o seu filho principal, ou você não está idolatrando os seus filhos como o filho principal da sua vida, você agora de fato é livre para poder amá-los de fato e amá-los mais. Porque você não está amando eles quando você está idolatrando eles, fazendo tudo o que a pessoa da sua família quer, como se fosse Deus. Você não está amando seus filhos, dando tudo para eles. Você está idolatrando, você está matando os seus filhos fazendo isso, apodrecendo a alma deles, mimando eles dessa forma. Mas uma vez que o seu ídolo é quebrado e Cristo é
o seu sol, o seu tudo. Agora você pode se dar completamente para a sua família de uma forma não pecaminosa, de uma forma santa e agradável a Deus. O que é casado, o marido, se ocupa, ou seja, como que o marido vai glorificar a Deus? Servindo a sua esposa e seus filhos. Como que a esposa vai glorificar a Deus? Servindo o seu marido e seus filhos, e assim por diante. Casou, é assim, essa é a sua opção, é você glorificar a Deus, é se dedicar mais à sua família e não menos, mas num nível não idólatra e tendo Cristo como seu alvo supremo. E para os solteiros, dediquem-se ao Senhor, o nosso Deus. Ele vai continuar o texto dizendo, mais verso 36, mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa para com a sua noiva, se ela estiver passando da idade de se casar, e se for necessário, faça o que quiser, ele não peca por isso que se casa. Então a Bíblia só reconhece três coisas: o solteiro, o noivo e o casado. Não tem nada entre esses daqui. E quando solteiro, você pode ser solteiro por ser jovem, ou solteiro por ser viúvo, é sinônimo da palavra celibato. Tá? Então Paulo está colocando uma situação que provavelmente Corinto estava passando por isso, se você está num período de noivado, para Paulo o noivado ainda não é definitivo. Para um judeu da época de Paulo, o noivado era definitivo. Se você quisesse romper um noivado para um judeu da época, você precisava entrar com um divórcio, com um papel de divórcio para romper aquele noivado. Paulo não, o noivado ainda não é o casamento, vocês estão nesse processo de se conhecer para casar, mas vocês ainda não casaram. Então, se você está noivado e você teve esse entendimento, não é pecado se você não quiser se casar, se você quiser se conter e viver para o Senhor. Você não está ainda comprometido com o casamento pelo noivado. E aqui, se a mulher estiver passando a idade, ou seja, se tem uma viúva na igreja de Corinto ou em qualquer igreja, e ela perdeu o marido, ok, vai se casar com um cristão, um homem solteiro ou vice-versa, e ela já está passando a idade de se casar, na linguagem de Paulo, mesmo nesse nível, o noivo não está comprometido no nível último de um casamento, mas quando se casa, ele não peca, muito pelo contrário, está honrando a Deus ali no casamento. E Paulo está instruindo todas essas facetas práticas aqui na igreja de Corinto. Verso 37: entretanto, quem está firme no coração não tem necessidade, mas domínio sobre a própria vontade, se resolver no coração não se casar com sua noiva, fará bem, de modo que quem se casa com sua noiva faz bem, ou seja, o casamento é algo bom, mas quem não se casa é ainda melhor. Essa é a perspectiva de Paulo sobre o casamento. Então, se você está casado, não não estou glorificando a Deus como missionário. Você está glorificando a Deus de uma forma diferente, ao servir a sua família, ao amar, se dedicar à sua família. Não é casado, você vai servir ao Senhor com toda a sua vida e sem nenhum desimpedimento, sem nenhuma preocupação de você ter que pastorear a sua esposa, submeter o seu marido, cuidar dos seus filhos todos os dias para que eles glorifiquem a Deus. Você está sem essas responsabilidades familiares, mas você está aí preso ao Senhor. Você precisa glorificá-lo em todas as coisas. Então você pode ou não pode casar de acordo com o dom que Deus deu para cada um. Mas irmãos, a gente pode estender isso para a criação de filhos também. Existem alguns contextos missionários, por exemplo, que o casal se casa e eles decidem, que Paulo está falando aqui, pela dificuldade do tempo e pela brevidade do tempo, que eles não vão ter filhos, ou vão ter poucos filhos, para que eles possam ir para um campo missionário completamente fechado, por exemplo, onde eles sabem que os filhos deles não teriam a menor chance de sobrevivência, porque eles mesmos talvez morram imediatamente. Ou seja, eu administro o dom dos filhos para que eu possa servir a Deus de forma mais plena. Esse não é o caso de ninguém que não esteja nessa situação missionária. Você não vai me dizer, então eu vou ter menos filhos para eu glorificar a Deus mais, ter mais tempo com Deus. Você não vai ter mais tempo com Deus.
Você quer isso para você ter mais tempo no Instagram, para você ter mais dinheiro para você viajar, e isso é egoísmo, e isso é idolatria do eu. Então a gente precisa ver a motivação da pessoa. Não quero ter mais filho para quê? Para eu ter mais tempo para mim, para eu ter mais dinheiro para mim, para eu gastar mais comigo. Você está idolatrando a si mesmo. Em terceiro e último lugar, antes das aplicações, irmãos, verso 39 ao 40, para finalizar esse capítulo. Semana que vem a gente entra nesse outro tópico, capítulo 8 ao 10, que é sobre a idolatria das comidas. Verso 39 diz: a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, segundo o meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tenho o Espírito de Deus. Ou em outras traduções, eu penso que estou guiando vocês no Espírito de Deus. Paulo está falando pela autoridade do Espírito de Deus aqui. Então, o que Paulo faz? O que Paulo termina esse grande capítulo 7 sobre família, sobre solteirice? Ele termina reafirmando o valor intrínseco da família. A mulher está ligada ao marido através de um casamento legítimo, enquanto ele vive, o marido da mulher. Mas se o marido morrer, ela é livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, ficou viúva, você pode casar de novo, contanto que seja com um cristão. É solteira, você pode se casar, contanto que seja no Senhor, ou seja, com alguém que está em Cristo também. E isso é um mandato de Paulo para nós, isso é um mandato do Espírito de Deus para cada um de nós. É essas instruções práticas que Paulo tem para nós. Agora, vamos retomar o fôlego final para as aplicações que vão ser muito importantes para nós. A gente tem um tempo ainda. Então lembrem, a mentalidade apocalíptica de Paulo, a mentalidade escatológica de Paulo, coloca tudo na perspectiva da vida de Cristo, nos liberta da idolatria dessas coisas deste mundo, quer sejam elas quais forem, por mais boa que seja. Ao libertarmos da idolatria deste mundo, nós somos lançados numa vida de missão para glorificarmos a Deus na família ou na solteirice, no celibato. E ele reafirma o valor da família. Primeira aplicação prática, então, muito contra-intuitivo para a nossa época. Considerem os solteiros permanecerem solteiros toda a vida. Isso é contra-intuitivo, porque nós estamos vivendo uma época pós-revolução sexual, numa época que a sua identidade está na sua sexualidade. E o modo como você lida com o sexo diz o que você é. Essa é uma das grandes mentiras do diabo no nosso sexo. Você não é a sua sexualidade no sentido de ela ser a coisa principal que te define. O maior ser humano, mais perfeito que já existiu, Jesus Cristo, nosso Senhor, foi celibato. Ok? Então, se você é solteiro e a graça de Deus te dá livramento dos pecados sexuais, considere se dedicar exclusivamente ao Senhor. Paulo está colocando, gente, isso é uma opção, e não somente é uma opção, é a melhor opção. Paulo está o tempo todo afirmando a bondade e a legitimidade do casamento. Isso é bom, você precisa fazer isso, você precisa dedicar a sua família. Mas se você pode, tem o dom do celibato, considere, portanto, essa vida de alegria no serviço pleno do Senhor, enquanto solteiro. Essa é a primeira aplicação. Segundo, afirmando de novo o verso 30 e 31, use das coisas deste mundo como se você não usasse. Seja liberto do consumismo e do materialismo. Você precisa ter uma perspectiva sobre as coisas deste mundo, de que é um dom de Deus, é um bem criacional, é algo que você realmente pode desfrutar de forma legítima, mas de forma última, tudo pertence a Deus, e aquilo vai passar. Nós precisamos lembrar-nos de novo, nossa casa, nossos carros, nossas bicicletas, nossa roupa do corpo,
tudo vai passar com um sopro daquele que virá rasgando os céus, que é o nosso Senhor Jesus. Então nós precisamos ter essa sabedoria e essa santidade de lidarmos com as coisas que Deus nos dá. Você não pode usar os seus bens de forma pecaminosa. E essa é uma tentação para todos nós. Comprei um carro melhor, então será que eu sou uma pessoa melhor? Tal pessoa tem mais bens materiais do que eu, será que ele é mais feliz do que eu? E tudo isso vem num dilúvio de imagens e vídeos através das redes sociais. As pessoas mostrando: olha a minha vida perfeita, olha eu fazendo aqui a viagem para os lugares mais maravilhosos do mundo, e falando para vocês quanto que custa. Eu vejo, tem vídeo direto no Instagram sobre isso, né? Dizendo: nossa, como eu queria fazer aquilo que essa pessoa está fazendo. Não, irmãos, a única coisa que nós desejamos é Cristo. A única coisa que nós buscamos é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, quando acrescentadas, nós agradecemos a Deus, louvamos a Deus, desfrutamos de forma não idólatra e legítima, sabendo que aquilo é passageiro. E assim essa idolatria do consumismo vai sendo destruída em nossas vidas. E por último, mais importante talvez, irmãos, o que eu vou dizer agora talvez choque vocês, se vocês não conhecem um pouco de história da família. A última aplicação é o seguinte: nós devemos afirmar o valor da família, mas nós devemos afirmar o valor da família bíblica. E quando eu falo família bíblica, isso chega errado no ouvido de vocês. Por quê? Nós estamos num ambiente que o progressismo, a esquerda, está destruindo tudo quanto é tipo de valor de família. Nós temos uma sociedade que agora o valor absoluto é afirmar a imoralidade sexual, quer seja heterossexual, homossexual e qualquer outra palavra que eles inventam. Então quando a gente fala família bíblica, o que nós pensamos? O homem, a mulher, seus 2 filhos, um filho, no máximo, na loucura ali de uma pessoa, 3 filhos. Isso se chama família nuclear na história da família. Presta atenção, a família nuclear não é necessariamente a família bíblica. E pior não, mas digo mais, a família nuclear não é a família tradicional. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção, a família nuclear, ela começa a existir na história da humanidade por 2 fatores: Revolução Industrial, 2 guerras mundiais. Esse nosso modelo de família só existe 1950 para cá. Milhares de anos antes, até 1950, década de 50 do século passado, a família era diferente. Qual que é o nosso modelo, a nossa mentalidade de família? O homem sai para trabalhar, e aí antes era de manhãzinha, chega de tarde, mas hoje pode ser qualquer horário, tá? Irmãos, o que eu vou falar da família agora nuclear, como uma crítica, não quer dizer que é necessariamente errada. Nós podemos viver a vontade de Deus na família nuclear, mas ela é um desastre para a sociedade. Por quê? Ok, o homem começa a sair para trabalhar, a mulher pega e envia os seus filhos para a escola. Aí a mulher passa a parte mais produtiva do seu dia sozinha em casa pela primeira vez na história. O que ela faz? Vou trabalhar também, estou entediada, pelo amor de Deus. Esse modelo de família, agora, não, a mulher vai ficar em casa. E aí alguém pergunta assim: pastor, a mulher pode sair para trabalhar fora? Sabe como eu respondo? Eu respondo da seguinte forma: mas o homem pode sair para trabalhar fora? De onde você tirou essa mentalidade? Presta bem atenção, a família tradicional de milênios, ela tinha pelo menos 25 pessoas na sua casa. A maioria das pessoas pré-revolução industrial viviam nas suas fazendas, ok? Vivia o pai, a mãe e os filhos, vivia o tio e a tia, vivia o primo e a prima, vivia a avó e o vô, viviam os netos juntos na mesma fazenda grande,
ok? E todo mundo trabalhava, todo mundo sabia o que precisava fazer para levantar a economia da família. Era uma coisa muito mais ligada à economia e todo mundo trabalhava. Esse é o modelo de família. Ou quando você não vivia na fazenda, você tinha o seu comércio familiar, todo mundo ali do comércio familiar trabalhava, e era assim que funcionava a família tradicional, não nuclear. Por que é tão difícil um casal cuidar de um bebê? É claro que é difícil um casal cuidar de um bebê. Não existia isso antes, todo mundo ajudava na criação dos bebês. E aí eu louvo a Deus pela vida da minha sogra, da minha mãe, que nos ajudam com os nossos filhos. Mas um homem, uma mulher sozinho, cuidando de um bebê, aumenta a dificuldade disso. Estou longe, estou 2 cidades longe da minha mãe e da minha sogra, não tem como ninguém me ajudando. Ok, se vira, você vai conseguir, mas é muito mais difícil. Os filhos se casavam, ok, tem que deixar o pai e mãe. Mas não é deixar o pai e mãe para ir morar longe necessariamente, não que isso seja errado, mas não é. O pessoal casava, fazia um puxadinho ali, constituía família, mas estava junto com o contexto familiar. As crianças, os novos casados, eles aprendiam ainda com os mais velhos, mesmo no seu momento de início de casamento. Os filhos aprendiam a honrar o pai e mãe, vendo o pai honrar o seu pai e sua mãe, no mesmo contexto familiar. Qual que é o problema? A família nuclear, quando você fragmenta tudo, ok, vamos quebrar esse grande grupo familiar, vamos colocar agora só o pai e a mãe, e aí ok, agora você só tem 1 ou 2 filhos, porque não tem condição também da pessoa sozinha ali cuidar. Fragmenta mais ainda, aumenta o divórcio, não há sabedoria nenhuma no lar, aumenta o divórcio exponencialmente falando. Agora a família nuclear quebra, agora é só a mãe cuidando dos filhos. Agora não, manda para casa da avó. Está tudo desassociado e quebrado. Não tem como nós voltarmos para esse modelo pré-industrial. Não estou colocando o passado como um ideal perfeito, claro que não. Mas nós temos, a família nuclear não deu certo. O conceito de adolescente rebelde foi criado pela família nuclear. A criança está lá sozinha o dia todo em casa, é claro que ela vai se rebelar. Não existia adolescente rebelde antes disso, porque a criança ela já era criada para trabalhar e servir a sua família, servir a sociedade. Eles estavam trabalhando ali com alegria, no sentido bom do trabalho, óbvio, não escravo, que começou com as indústrias, a exploração do trabalho infantil, pelo menos exponenciou. Mas nós temos esse desafio diante de nós, e talvez a gente demore aí, talvez décadas ou séculos para a igreja perceber que o modelo bíblico precisa ser repensado nessa família nuclear nossa. Por que Paulo, toda vez que Paulo fala da família, ele fala o pai, mãe, marido, mulher, filhos, filha, sempre ele coloca lá o escravo e o senhor. Ele não está mudando de assunto, porque o escravo, o servo, o trabalhador fazia parte da família da pessoa. Ele era de fato um membro da família daquela pessoa e trabalhava junto. Por isso que quando Paulo trata de família, ele trata também dos funcionários que eram família no mundo antigo. Qual que é o ponto? A família bíblica, onde o marido se dá para sua esposa, a esposa se dá para o marido, e eles se dão para os filhos, no sentido de glorificarmos a Deus, não deve acontecer num contexto isolado e fragmentado, mas num contexto de comunidade. E é talvez só aí que nós vamos perceber o valor da família da igreja, ao nós nos tratarmos como uma família. Porque por que a gente não consegue se tratar como família? Porque a gente está com essa família nuclear em mente. Quando vem uma visita de alguém na minha casa, da igreja, eu passo o dia todo arrumando a casa para aquela pessoa. Mas isso não acontecia na família estendida, desde que Deus criou o mundo até 1950. Não, eu sou sua família? Ok, então eu vou lá na sua casa para te ajudar a limpar a sua casa. Eu vou lá na sua casa para te ajudar a cuidar dos seus filhos. Você não precisa levar esse cargo sozinho. Por quê? Porque você tem uma família. Nós precisamos afirmar o valor criacional bom da família, mas da família bíblica, que não é necessariamente o que a gente tem no nosso contexto cultural. Quando eu falo
a gente não sabe que a gente é influenciado pela cultura como um peixe que não sabe que está molhado no oceano, uma frase do Paul Washer. De fato, a gente precisa renovar nossa mente na palavra de Deus e servirmos uns aos outros no amor de Deus. Isso envolve sermos família. Amém? Vamos orar?